Hoje, gente, nós vamos falar sobre história. Tem um barulho no fundo que é um retorno. Mutei já. Aqui tem pessoas entrando e aí eu tô mutando também, Oliver. Desculpa. Ah, tá bom, tá bom. Nevinha, você quer falar alguma coisa agora? Você está com cara de não sério. Fala algo aí também, vai. Eu É. estou muito feliz que a gente está conseguindo dar sequência a esse nosso projeto que a gente tanto queria que saísse do papel e que todos possam aproveitar bastante e homenagear o Val com esse cabelo Antônio Bandeiras. Tá muito bonito. Isso não vale nada. Não fala isso. A gente está com público, Val. Por favor, Val. Você não vale nada. Vamos lá? Então vamos nos divertir agora. Gente, hoje eu resolvi falar. Eu quando dou aula, ou quando eu dou palestra, eu não consigo ficar sentado, tá? Então hoje eu resolvi. Isso aqui é fake, isso aqui não é de verdade, tá bom? Não é de verdade. Aí pediram para mim colocar um fundo branco aqui no meu apartamento, e eu não tenho nenhum fundo branco. Então eu estou usando esse mesmo, tá bom? Para a gente conversar sobre nosso segundo encontro, sobre história da arte. Eu queria falar um pouquinho primeiro para vocês a questão de história. Não sei se vocês vão lembrar da aula passada. A palavra história, lembra quando vocês vão no médico? Vocês tomaram muito sol, e aí vocês vão num dermatologista e vocês vão fazer uma pesquisa de histologia. Histologia é o estudo dos tecidos. É o radical do latim, né? Onde nós vamos ter do grego a palavra tecido. História é o tecer, é o tecido do conhecimento. Pois bem, a partir do momento que a gente vai falar de história, eu estou escrevendo um texto a respeito de a história, a historiografia, a respeito do suporte. Quando a gente estuda história, se nós não tivermos um suporte... Mas, Olívio, que suporte você está falando, né? Pois é, estou falando dos primeiros suportes da Suméria, tá? Por volta de 6.000 anos atrás. Tábuas de argila. Um suporte. Hoje a gente tem o que? O iPad, um tablet. De onde vem esse tablet? Tablet, que é uma argila. Então não mudou muito em 6.000 anos, em tablet e tablet. É a mesma coisa, tá? Só que o tablet de hoje, ele funciona virtualmente. O que é virtualmente, né? Você consegue ter vários planos. Opa, vários planos. Tem alguém com som ligado aí. Vários planos dentro de um bidimensional. Mas, voltando à Suméria, se nós não tivermos suportes, nós não vamos como transmitir a história. A história, antes da escrita, era a história oral. Tá? Em várias culturas, a história oral ela começou a se ter um certo medo que ela fosse perdida. No caso do judaísmo, quando rompe, quebra o segundo templo, nesse momento se faz a necessidade de criar um grupo, aí surgem os rabinos, e nesse momento surge o quê? O Talmud. Nesse momento começa a se escrever coisas aonde eram orais. Claro que a Torá já existia antes. Então, quando eu falo Torá, eu falo da Bíblia, eu falo do cristianismo, eu falo da linha muçulmana, vamos para o Extremo Oriente, e tudo isso é história. Então, a história, exatamente hoje, se ela não tiver suporte, se ela não existir de fato, ela não é história, ela é uma história, é um conto, que também é importante. Então, eu posso estar falando de um conto mentiroso, mas eu posso estar falando de um jogging, posso estar falando de uma piada, posso estar falando de um conto para
como eu falava contos para minha filha dormir quando ela era pequena, né? Porém, nós precisamos de um suporte para passar a história. Aí eu me pergunto, Olívio, passar qual história? Se preparem que esse é o momento mágico. Nós estamos entrando agora na questão dos grandes mistérios. Lembram quando eu falei que talvez vocês estejam entendendo o meu português e talvez vocês estejam entendendo o que eu estou falando? Toda essa intenção, ela está ocorrendo entre nós, nessa live, nessa troca, 30%. Quem tem uma afinidade maior comigo, ou quem já me conhece, talvez 40%, talvez 50%. Mas geralmente a gente troca com uma pessoa em torno de 30%. Lembra, eu acho que eu não entendi o que você falou. Ah, eu entendi claramente o que você falou. Aí você vai explicar e não era aquilo. Então a história, ela precisa de um suporte. E esse é o momento mágico. O que é suportado nesse tablet? A escrita. Um mundo de signos e símbolos. Significantes e significados. Biblos, a biblioteca. Isso é história. Porém, né, a chave dos grandes mistérios, dizia Einstein, né? Qual o motivo de estarmos vivos? Linkar, entender as coisas. E a história, ela precisa de um suporte, e quando nós vamos para a história da arte, nós entramos no mundo das representações. E aí? O mundo das representações. Lembrando, o que é arte? Ela representa, ela não apresenta. Ela pode estar presente, mas é uma representação. Por isso que a arte, ela pode ser um artesanato, ela pode ser um artífice, ela pode ser fake. Tá, nós estamos vivendo num momento, nos dias de hoje, né, a questão do que é fake ou da pós-verdade. Eu, como filho de criminalista, sei que a verdade não basta per si. Você precisa provar que é verdade. Senão isso não cabe no direito, né? Então a história, ela traz tudo isso. Então lá vamos nós agora darmos uma volta pela história, pelos grandes mistérios. Né? De repente, né, nós vamos ter esses nossos 8 encontros, eles terminam em si, mas é uma frase. Eu tenho toque, então eu preciso de ligações nas coisas. Então, se vocês se detiverem em cada tópico, vocês vão ver que existe uma frase com 8 linhas desses nossos encontros que vão nos levar a algum lugar. E esse lugar sempre é o autoconhecimento. Por isso, o título é a arte como referência, referendar, referência. Tá? Val, quais são as pessoas que estão ligadas? Porque está dando alguma ressonância para mim. Se for somente a Soninha, eu vou pedir... Sônia, será que está dando uma... Val, é só a Sônia que está ligadinha? Isso, vou botar ela também, tá? Então eu vou pedir, tá bom, Sônia? Desculpa, é que está dando uma ressonância para mim, tá? Então, voltando, nós temos um tablet, seja ele sumério ou que seja da Apple, tá? Ele tem a mesma função, transmitir o conhecimento, é um suporte. Um deles está escrito em caracteres cuneiformes, de 6.000 anos atrás. Lembrando que não é um alfabeto, são signos cuneiformes. Tá? Não tem gramática. Tá? Somente em 3.200 anos atrás que os fenícios criarão o alfabeto. Os gregos criarão as vogais.
E o alfabeto hebraico surge por volta de 2.700, 2.800 anos atrás. Tá? Opa, alguém entrou e está falando junto. Tá? Então, esse suporte ele vai nos transmitir tudo isso. Agora, olha que legal. Na Suméria, né? Nós vamos entrar agora, lembrem, guardem muito, eu estou repetindo muito isso, mas é uma coisa que vai tocar muito vocês nas aulas futuras. Tá? Lembrando que cada aula é per si, mas existe uma interligação. Esses primeiros escritores, eles eram o quê? Eles eram sacros, sacerdotes. Eles tinham sacro, sacerdote, segredo, secretária, secretário, tá? Por que nós temos secretária ou secretário? Por que são tão importantes até hoje? Eles guardam os secretos, eles guardam o segredo. Oi, tá? Eles guardam o segredo. Então, esses primeiros sacerdotes, o que eles escreviam ali, como até hoje. Imagina ter um emprego desse. Que emprego do que você está falando, Olívio? Pois é, ser secretário de Deus. Poder passar a mensagem de Deus. Ali começa o berço da nossa história de fato, com suporte a partir de escritas mágicas. O mundo simbólico. Dos sumérios, que se buscou... É quando você vê um filme de ficção de demônios, um filme onde você tem terror, um filme onde você tem vários tipos de medos. Você começa a ouvir, você ouve Asmodeu, Astarté, Astarô, você começa a ouvir uma quantidade de nomes e demônios. Todos eles vieram da Suméria. Todos. Olha a criação, né? Em Tigres e Eufrates. Tanto quando você começa, agora eu vou dar um pequeno pulo, eu saio da Suméria, mas ainda estando, eu vou para a cidade de Babilônia. De onde vem a palavra Babilônia na história da arte? Vem em homenagem a uma escultura chamada de Baal. O que é Baal? É o deus que deu origem à Babilônia. Era um deus regado a sangue, conhecido como Deus Mosca. Claro, tem sangue, tem mosca. Tá? E ali ele era um demônio. Mas lembrando que a palavra demônio, né, que chegou para nós até hoje, de origem grega, parece que tinha um filósofo que deixou nada escrito, chamado de Sócrates. Ele conversava com seu alto ego. Quem era o seu alto ego? Daimon. Então, o demônio, ou o mal, olha, mal, de onde vem essa palavra de português, mal, né? Vem de melanina. O que é melanina? É um pigmento preto, de onde vem a palavra mal. Então, mal é escuridão, não é uma raça escura, é simplesmente não ver. Então, o bem e o mal, bem, aquela é uma pessoa de bens, lembram? Diferente de bem. Por que de bens? Que ela tem quantidade. E o mal é não ter o que ver. Então, bem é ver e mal é não ver. Daí que na história você tem um mundo simbólico, simbalos. E aonde você tem simbalos, ver o todo. E o contrário de simbalos, diabolos, o diabo, o dia da semana, aquele que divide. Então a história, ela basicamente até hoje está sendo escrita por sacerdotes, sacro, segredo, sácer. Pois é. Da Suméria, Babilônia, Egito. A história da arte no Antigo Egito. Não? Quando a gente fala das colunas gregas, né, que vieram do Egito. Né? E de onde vieram do Egito? Também da Suméria. Lembra? A coríntia, jônica, dórica. Né? Então você tem todo um simbolismo por detrás dessas
colunas, né? E aí, de repente, a gente começa a tentar entender a história a partir desses simbolismos todos, desses desenhos todos. Eu estou presumindo aqui, alguém deve estar perguntando, mas, Olívio, você não vai passar filminhos e histórias? Sim, vou. Mas eu presumo que esse grupo que eu estou sentindo aqui, uma grande parte já viajou, e eu consigo trazer para vocês essa imagem. Quando eu falo, por exemplo, amarelo, né? Vocês estão vendo, não pensem em maçã, vocês estão vendo uma maçã, né? E vejam, a palavra imagem, tiruí, magem. Lembra quando a gente tinha aula na infância? Quem dava aula para nós? Quem tinha feito o magistério. Quem é um juiz hoje? Que cargo que ele tem que ter? Essa palavra imagem, magistério, vem nada mais do que mag, magia. Então, todo esse conhecimento ele é mágico, ele é misterioso, ele explode dentro de nós, ele corre na história, com os nossos hormônios. Hormônio do grego, acordar. Então, Suméria, Babilônia, Egito, Grécia. Nesse momento se quebra um pouco o estado de sacerdote. Ali parece um grupo ali buscando o gostar do saber, filosófos, gostar dos sofos, dessa sabedoria, de ter esse paladar pelo conhecimento. Claro que eles tinham vários deuses também, né? Vários templos, porém, a história da arte deles busca uma proporção matemática. Aí nós vamos ter com Pitágoras, e o primeiro escultor, né? O primeiro escultor, o nome dele é Fídias, que era um escravo. Fídias, que vem o número Φ, 1,6, que nós temos a sequência do número áureo, a proporção áurea. Daqui até aqui é o tamanho do meu antebraço. O meu antebraço é o tamanho do meu pé. Quando você pega o trabalho de Leonardo da Vinci, Renascença, você vai se deter todo nesse período desses cálculos, não cálculos renais, cálculos matemáticos, números mágicos. No caso aí dos judeus, o judeu não usa número. O judeu usa o quê? As próprias letras do Aleph Beit como números. Então, por isso que nós temos a chamada gematria, essa proporção áurea que ela é recebida, ela é cabalá, ela é recebida, ela vem de todo um conhecimento, mesmo período. Estamos andando juntos na história. Estamos falando agora de mais ou menos 2.500 anos. Sumério, 6.000 anos atrás. Egito, o primeiro calendário do Egito é por volta de 4.200 anos, um pseudo-calendário. Tá? Calendário, calendas. Calendas era onde as mulheres cozinhavam e marcavam os seus dias. Tá? Daí que vem calendários, era uma mesa simples. Aí nós passamos, né, para o Egito, aí nós chegamos à Grécia, os romanos. Hoje eu estou me identificando com a Europa, hein? Claro que eu tenho um curso preparado que nós poderemos conversar sobre outro dia, que é chamado de A Ciência dos Séculos. Cada aula a gente trata de um século no mundo todo. É magnífico, mas ele é muito louco, porque a gente se perde e é uma comparação absurda, né? Como agora se perguntar o que estava acontecendo na Mesoamérica, os toltecas, né? Os olmecas, o que estava acontecendo na China. Daí que vem o nome China, período Qin, China, né? Então você tem várias coisas acontecendo no mundo no mesmo período, porém aqui nos embasando na Europa, tá? Então dos gregos nós vamos para os romanos. E nesse momento a arte de Roma, a história de Roma, ela se embasa pelo quê? Pelas leis. Por que pelas leis? Eles precisavam de regras. Por que regras? Porque precisa de domínio. Quando você é uma raça, tá? É um povo invasor. Se você não tem regras, né? Então ali que surge a lei romana,
qual os franceses pegarão para eles e nós, brasileiros, estudaremos essa base. Claro que a Lava Jato quebra isso quando vão estudar na Inglaterra, que é um outro tipo. Por isso que a Lava Jato surge no Brasil. Quebra-se um conteúdo legal francês e eles vão estudar na Inglaterra, que é um outro tipo, é anglo-saxão, é uma outra visão que se tem de um latinismo. Voltando a Roma, a 2000, 2400, 2.200 anos atrás, né? Surge essas todas invasões, aí surge na arte o período românico. Esse período românico é muito legal, nós temos primeiras igrejas e surge aí o cristianismo. Acreditem, não com Cristo, não com esse judeu Jesus Cristo, tá? Que era, ele não essa história de que ele nasceu em Nazaré. Essa cidade só veio existir por volta do século II, tá? Ele era um nazi, que é uma nazi, essênios, zelotes, saduceus, tem todo um grupo de judeus nesse período. Ele era um deles. Ele cria um novo sistema. Quantos deles? Ele tinha um grupo de 30 pessoas, 50 pessoas, mas quem faz com que nesse período exploda o cristianismo se chama Constantino, no Concílio de Nicéia, em 325. Ali tudo é estipulado. Jesus era filho de Deus, a mãe dele era virgem, se faz todo o códex. Esse é um período mágico em Constantino. E esse cara, insatisfeito com Roma, cria uma cidade chamada de Constantinopla, hoje chamada de Istambul. Nesse momento, você começa a ter uma criação de várias Europas ali. Eurásia, Europa, começa ali. Não vamos entrar em geografia, né? Em geometria. Nesse momento, começa a explodir toda uma expansão. Hoje aqui, como eu estou contando uma história geral da história da arte, não vou me deter em pontos como determinados livros, né, principalmente judaicos, cristãos, islâmicos, né? Nós estamos falando de arte, mas isso é o que cabe de perguntas a vocês, tá? A você que está assistindo, de repente você vai querer saber quais eram os livros judaicos escritos nessa época. Já existiu o islamismo? Não, só depois, 300, 350 anos depois. E o que acontecia no cristianismo? Já existia, sim, a Bíblia do Novo Testamento? Sim, mas foi em 325 que ela foi estipulada, ela foi organizada. Deixa eu ver que horas são, senão vocês me matam, tá bom? Então, nesse momento, o que começa a acontecer? Uma explosão, período românico, tá? Vou dar um salto agora para o ano 1000, surge o período visigoto, os góticos, tá? E aí surge a catedral. Já tinha um sistema feudal, polieconômico, nesse momento surgem as catedrais começam a ter livros, surgem as universitas, o quadrivium, trivium, número 7. Alguém quer dar um recado para mim? Então, nesse momento, surgem as universitas, no período gótico. E, nesse momento, nós começamos a ter a base dos nossos ensinos, tá? Universitas, tá? Depois disso, nós vamos explodindo, mais 200 anos, surge o Renascimento. O Renascimento é uma explosão de estudos da Grécia, da Roma Antiga, dos Sumérios, dos egípcios. Renasce um todo na Europa, né? E nesse renascer como um todo, começamos a duvidar do que nós temos. No século XVII, portanto, 1600, aí nós temos vários aparelhos, equipamentos, lunetas, pequenos microscópios, o óculos funcionando, né? E nesse momento nós começamos a duvidar e surge essa potencialidade que é a história de hoje com Renato Cartésios, onde ele traz para nós a questão do métodos, a questão do método. Então, a história ela tem que ter método. Se ela não tiver método, ela é simplesmente escrita pelos sacerdotes.
ela pede método. E isso explode, acontece no iluminismo francês, que se estende, portanto, pela Europa, e no iluminismo, a luz, né, surgem, então, os museus, nós temos as enciclopédias de Diderot, de Lambert, nós temos os dicionários, e começa a ter uma explosão de conhecimento. Em 1746, 48, é redescoberto Herculano e Pompeia, aí o neoclassicismo, um outro tipo de renascimento, tá? Que vai de encontro, eu volto agora 100, 120 anos, que nós passamos pelo barroco. Por que eu trouxe o barroco agora, tá? E não falei antes? É a comparação. O barroco, ele tem aquelas formas serpenteadas, que é um momento que explode o barroco, você tem a música barroca e nesse exato momento você tem a explosão científica. Então nós começamos aí a ter uma grande explosão no século XVII com essas artes, e essa arte com ciência fica muito forte depois a partir do iluminismo, que com os dicionários e com as enciclopédias, toda a história será escrita, e lembrando que toda a história escrita ela é duvidosa, tá? Porque nós estamos falando hoje de algo passado, algo pretérito, tá? Que é muito interessante. Eu estou no presente, pretérito, futuro, o que está em cima, o que está embaixo, o que está à minha esquerda, à minha direita. Todas essas informações quânticas, Max Planck explode em 1900, né? Mas voltando ao iluminismo, pede toda essa bagagem nesse período, que é muito importante. Depois do iluminismo, claro, entrando agora ainda na arte, nós vamos ter o quê? Nesse momento, o período romântico, aí surge o realismo, basicamente forte em 1826, porque surge a máquina fotográfica, e nesse momento, com a máquina fotográfica, se quebra vários conceitos. Muitas coisas começam a acontecer. Tá? E aí nós vamos explodindo esse movimento, surge o l'impression, impressionismo, em 1874, aí nós vamos ter uma quantidade absurda nesse período chamado modernismo na história da arte, que não é o mesmo modernismo da história per si, que é de 1453, tá? Com a queda exatamente de Bizâncio, é um outro desenvolvimento ali, tá? Mas aqui nós estamos no final do século XIX, e nesse momento do século XIX, nós passamos para o século XX, vamos ter a última vanguarda, que é o surrealismo, em 1925. Veja, o que nós vamos ter aí? Olha a quantidade de estilos, porém, desde 1874 até 1925, nós temos em torno de 22 estilos de vanguarda, tá? Fauvismo, dadaísmo, vorticismo, é muito magnífico. E nesse momento, principalmente com a Primeira Guerra Mundial, de 1814 a 1818, você tem o dadaísmo, o Fauve, né? As feras, o dadaísmo. Como foi feito o dadaísmo? Eles pegaram um dicionário, enfiaram o dedo, abriram na palavra dadá, que quer dizer cavalo de pau. Olha que lindo essas histórias, né? É história, mas que virou história, né? Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, nós começamos a ter um expressionismo, porém abstrato, um deslocamento de eixo que a CIA, sim, a CIA, faz fortemente a mudança de Paris para Nova York, onde muda-se esse eixo, e esse eixo faz existir um novo movimento nas artes para as Américas. Porém, até hoje nós percebemos que os sacerdotes estão presentes. Lembrando que no período do gótico, quem dava aula? Os sacerdotes. Essas coisas acontecem até hoje. Como ainda, quando nós entramos ainda no museu, museu vem, a palavra museu vem de música, as 9 musas, 9, que originalmente eram 3, né? Se tornaram 9, essas musas que fizeram essas divisões das artes, tá? E até hoje, quando nós entramos no museu, parece que estamos entrando num templo. Não deixa de ser um templo, porque o museu ele está lá para quê?
Por que nós estamos conversando aqui? Nós estamos tentando ter uma troca aqui para alterar. Essa vem a grande chave dos grandes mistérios agora, por essa caminhada que nós fizemos de 6.000 anos rapidamente. Tudo isso serve para alterar o nosso estado de consciência. O grande mistério é tentar ser feliz. Lembra aquele momento de vazio que você teve quando chegou em casa? A arte, ela serve para trazer para nós o presente de uma representação e de um estado vazio. Então, quando você está à frente de um livro, que é uma obra de arte, quando você está à frente de uma pintura, de uma escultura, ou seja, um tablet sumério, ou seja, um tablet da Apple, tá? Tudo isso caminha por um campo simbólico. Eu não sei se eu estou atingindo vocês. O cristão, eles se benzem assim. Vocês estão vendo esse símbolo aqui no cristianismo? Tá? Isso aqui é a Trindade, né? A Trindade. Só que o que você vê na luz amaldiçoa nas trevas. Se você fizer esse símbolo com uma luz em cima, você vai ver o bico e 2 chifres. Então, isso é o magnífico. O bem e o mal caminham juntos, porque nós buscamos o caminho do meio. Qual que é o meio? Nós temos o macrocosmos e o microcosmos. Quem nós somos? O mesocosmos. Então, a história da arte, ela serve para tentar se encontrar. A partir do quê? Ou com o quê? Com os signos, com os símbolos, com significantes e significados. É como você entrar numa sinagoga. Quantas entradas tem uma sinagoga? Qual o formato dela? Por que o templo judaico mais importante do mundo é exatamente no lugar aonde quase que Isaac foi sacrificado? Que é no mesmo local que Mohammed subiu aos céus. Primeiro, segundo templo, no mesmo local. O que acontecia lá antes de Abraão? Aquela pedra era sagrada. Por que o Papa do cristianismo, o primeiro Papa, é chamado de Pedro, se o nome dele era Simão? Porque é masculino de pedra, é a base. Pedra, Pedro. Né? Então, até hoje, a arte, ela serve exatamente para trazer para nós um despertar. Por isso que quando eu chamo o seu nome, eu coloco chama em você, a centelha divina. Então, se nós soubermos ouvir as palavras, nós poderemos nos despertar. A história da arte é o grande mistério. A arte é o arco, é o que liga, é o grande mistério. O que nós estamos fazendo aqui nesses encontros? Tentar entender-se a partir da arte. Ponto. Acabei. Sônia, Val, Nevinha. Nevinha, você está meio cínico. Sônia, querida, óculos linda. Oi. Nós fizemos uma caminhada. O Nevinha tem razão. O Nevinha chegou para mim e falou: Lívio, você não vai conseguir falar tudo isso durante esse período. Claro que não, meu caro e querido e amado amigo. Mas a gente passa esses 6.000 anos dessa forma, mandando uma mensagem da importância disso. Qual que é a importância disso? São signos. Eu vou conseguir passar tudo? Nunca. Manda, Sônia. Preciso de som. Som. Agora tem. Ah, você tirou o óculos? Eu tirei o óculos, mas posso pôr. Ah, põe. Fica legal. Então, gente, quem gostaria de fazer perguntas, está aberto agora a perguntas. Ou escreve, eu posso ler, ou levanta a mão
e o Val vai colocar o som, quem quiser perguntar alguma coisa. Oi. Posso perguntar? Você consegue ver, Val? É a Frávia? Flávia. Fala, Frávia. Tudo bem, Olívio? Mais ou menos. Eu estou meio chateado. Vou te explicar, porque hoje de manhã, quando eu acordei, fala. Tá, Olívio responde a pergunta. Tá bom, olha, estou falando que a é prova, vocês estão vendo? Ó! Não, é que eu achei interessante que você falou que o dadaísmo significa cavalo do quê? Os caras pegaram, eles estavam, tá, na Alemanha, porque era a Segunda Guerra Mundial. Os caras fugiram da França, foi uma parte para a Alemanha, daí foram para a Suíça, se reuniram na Suíça, num cantinho ali, tá? Nesse cantinho, um deles pegou e enfiou o dedo dentro do dicionário, tá? O dicionário em francês. Aí abriu o dicionário na palavra dada. O que quer dizer dada em francês? Cavalo de pau. Ou seja, nada. Então, mas eu achava que dada, pelo menos foi o que me falaram, era coisa sem sentido. Que é Isso, ok. Só que você utiliza, lembra no dicionário quando você procura lá, item 1, coisa sem sentido, item 2, cavalo de pau, item 3, o otário que está falando agora, que sou eu, entende? É tudo isso, né? Então, eu gosto de usar cavalo de pau, porque também, se você pegar no francês antigo, por que eu acho que talvez a criança falava dada, e naquela época o dada para ela seria esse cavalinho, é um cavalo de madeira que balança, lembram disso? Um cavalinho de madeira, tá? Eu tive um desse feito em papel machê. Falei a minha idade. Era papel machê, sabe? Agora, é louco, por que eles escolheram algo assim? Porque eles estavam fugindo da guerra, estavam pé da vida com a guerra, e derivado desse grupo que surge os fauves. Fauve em francês, o que é? As feras. Então, você tem o Cavaleiro Azul também, que é um outro grupo, né, que surge na Alemanha. Então, você tem uma quantidade de informações ali de cada um que é magnífico. Bem, vai, mantendo. Te respondi a tua pergunta? Valeu, Frávia. O que é isso com esse dedo aí? Som? Não. Tem uma pergunta... Tem uma pergunta para você do Morris Lebenstein. Ele está te perguntando, historicamente, como ele, quer dizer, como você enxerga a Torá? Obra divina ou escrita por escribas em várias épocas? Nossa, eu vou tentar ser bem... Cadê ele? Ele está aí? Deixa eu ver ele. Cadê você? Dá um tchau para mim. Boris, tá levanta a mão. Tô vendo o Boris. Fala. Boris, o seguinte, cara. Morris, não é Boris. Morris. É Morris? Eu não consigo... Morris. Oi, Morris. Olha que legal. Nós temos um cara que a gente conhece, que ele é muito prepotente. Tá? O nome dele é Moshe, tá bom? Esse cara estava lá, pegou o povo, levou todo mundo 40 anos, no espaço de Jardins até o Tatuapé. 40 anos, tá? Foi limpando todo mundo, foi limpando. Aí chegou um momento que ele estava no Monte Sinai, altar. Lembra quando você entrou uma vez numa igreja e você foi até o altar? Ó, altar na igreja é alto. Então, todas as culturas têm que ser uma montanha, um local. Nesse momento, ele sobe. Lembra que ele fica 40 dias. Então, ele recebe o quê? As 2 tábuas com os 10 mandamentos. Aí a gente vai ter que pegar isso do ivrite, do hebraico, né? O que quer dizer mandamento. Alguns colegas não concordam com a palavra mandamento. Deveria ser chamado de brit. Olha só, cara, aliança. Tá? E nesse mesmo momento, porque ele ficou 40 dias, ele pegou 613. Tá? Você viu que eu estou contando a historinha. Tá? Estou contando a historinha. Ele pegou 613, lembra de Rambam? Tá? Século 12, 13, tá? Tem toda essa questão. Então, eu, como historiador, não acredito nessa história. Não me é possível, tá? Ele ter recebido tudo isso. Agora, porém,
mesmo sendo uma pessoa graduada em exatas, nós temos um curso de terça-feira e um dia eu falei, é um curso que é de origem, eram só cefas, hoje nós temos mistura de cefas com askenazim nesse curso, onde eu debruço sobre arte e judaísmo, tá? E um dia eu tive a ousadia de falar sobre ciência. E a ciência, cara, ela está a ciência. Mas, Olívio, a ciência ela é precisa. Ela tem a sua base, tem, mas ela está a ciência, né? Então, veja a loucura. Eu hoje vim aqui, no começo, eu queria falar não dos grandes mistérios, mas a história ela é importante por causa da palavra tempo. Se não tem tempo, não tem história. Então, eu preciso de uma brahá. Eu preciso da porção da semana. Eu preciso de uma paraxá. Tá? Então, eu preciso de ter um conhecimento alicerçado pela ciência, porém, eu só vou ser, olha a palavra, criativo, se eu perceber que a ciência ela é finita. Quer ver que legal? Falam para nós que Deus criou o universo. Bobagem. Deus não criou. Olha o tempo. Deus criou. Deus irradia o universo. Isso é Kabbalah. Ele irradia. Até hoje ele está irradiando. Nesse momento ele está irradiando. E eu faço parte. Então, como historiador, não, Moshe não recebeu, tá? Olha a palavra, hein? Recebeu em português. Jogando para o Ivrit, Kabbalah, né? Porém, o meu doutorado eu fiz em Modigliani, embasado pela Kabbalah. O segundo capítulo é só sobre Kabbalah. Eu entro no Zohar, Habahir, tá? Zeferet Zirah. Hoje eu traria também o Hatemuná, tá? Mas naquela época eu só tinha aquele conhecimento. Então, todos esses livros, eles me trazem uma luz, né? Uma luz Bahir, uma luz, aonde essa luz ela é a Ensof Aur, que eu tenho que aceitá-la. E para te falar a verdade, eu aceito muito bem. Então, te respondendo, não, como historiador ele não recebeu. Como judeu, claro que ele recebeu. Tá? Não briga comigo, é isso, cara. Maurício quer fazer mais algum comentário? Porque ele escreveu mais alguma coisa aqui. Quer falar, Maurício? Fala. Abre o som do Maurício, Val. Eu acho que o Maurício tem que abrir o próprio som. Abriu, Maurício. Não. Não tá. Não tá, Maurício. Ah, que pena, cara. Val, você consegue ajudar ele? Não, né? Maurício, tenta falar agora. Tem cara de louco. Tá... Maurício, você tem cara de louco, cara. Eu gosto disso. Isso, agora liberou. Liberou? O que acontece? Que pena. Isso aí. Não. Tá liberado aqui. Para mim tá liberado. Ele que não tá... Liberado? Maurício, posso sugerir? Sai e entra de novo. Às vezes é o volume. Ele está com volume baixo. Eu acho que é o volume. Tenta aumentar o volume. Ele escreveu algo assim, ó. Israel Feinkel tem, arqueólogo da Universidade de Tel Aviv, escreveu um livro, A Bíblia Não Tinha Razão, onde a arqueologia e a Torá não batem em nada. O que ele está trazendo essa história é bem legal, isso, hein? Um dia a gente pode fazer até... Maurício, vai, me ouça então. Tenha paciência, desculpa, tá bom, cara? Desculpa. Ó, você está trazendo a baila, é um cara bem bacana, tá? E ele é um grande profissional, tá? As datas não batem, mas agora, se a gente pegar todas as datas que nós temos sobre história geral, elas vão sendo modificadas com o tempo também.
Então, quer ver que interessante? Olha que interessante. Agora deu. Aí, fala, Maurício. Manda, cara, manda. Tá ouvindo, então? Louco, hein? Você é um cara de louco, cara. Manda aí. Pronto. Tá ouvindo ou não? Tô. Sim. Então, tem um livro que eu li, tem umas 600 páginas do Finkelstein, que ele escreveu, que ele fez um comparativo da arqueologia com a história da Torá, né? E ele chegou à conclusão que a Torá foi escrita em 7 a.C., no reinado do rei Josias, né? E que o reino do norte, na verdade, era muito mais forte do que o do sul, e por causa de contextos da invasão dos assírios e que tinha o Egito no sul, foi tudo escrito para dar um poder maior para o povo judaico, né? E para eles terem força de combater os egípcios no norte e os egípcios no sul e os assírios no norte. E então você vê que a história tem muitas vezes que não bate nada com a arqueologia, né? Sim. E eu queria saber a tua opinião, isso daí quando você estuda a história paralelamente com a religião judaica. Como que você faz essa conciliação que embanana a minha cabeça? Que era que nem na aula de Torá a gente aprendia uma coisa, daí na aula de ciência outra coisa. Você aprendia que Adão e Eva foram as primeiras pessoas, e na aula de ciência você aprendia que tinha Darwin e que todo mundo veio do micróbio, sei lá o quê. Então, acho que isso daí faz muita bagunça, ciência com religião. Faz agora, olha só que legal, isso que você está falando, parece que sou eu que estou falando, não você, tá? Eu tive que criar para mim um sistema que eu chamo, acho que eu falei para vocês a semana passada, não sei se você estava aqui, tá? Eu criei um programa chamado de Kron, que é o diminutivo de Cronos, tá? O senhor do tempo na Grécia Antiga, onde eu fiz um timeline. Essa linha do tempo que ela vai descendo para mim, tá? Ela se ramifica. Então, o que eu fiz? Quando eu falo, tá, se Abrão, não vou entrar nem em Abraão, tá? Ele ainda não tinha conversado com Deus, por isso que o nome mudou, né? Lembra disso na aula de Torá? Então, Abraão, se ele existiu em 1800 a.C., 300, 400 anos depois que Moshe saiu do Egito, tá? No ano 1000 que vem o Saul, Davi, Salomão. Salomão, para mim, é uma coisa muito legal, porque foi ele que fez o primeiro templo. Só que olha que legal, o que quer dizer Salomão, ou Sholomon? É o Senhor da Paz. Será que a palavra paz do Ivite veio antes do que ele? Ou foi ele que criou a palavra paz? Porque no período dele foi um momento de paz. Olha que legal. Então, eu acabei criando um sistema que eu faço ramificações. Então, quando em 976 é feito, lembra, Deus conversou com Davi e falou, olha, você vai ter que fazer um templo, mas você não poderá colocar as mãos porque você tem muito sangue. Aí o que ele fala, meu filho fará o templo. E tanto que esse templo ele foi feito por um verme. Era um verme que cortavam as pedras. Olha que pirante, né? Então, em 976 é edificado, que ele dura até 583, tudo antes de Cristo, né? Então, você começa a analisar essa questão, por que se fez um templo, né? Para guardar a arca. O que tinha dentro da arca? A Torá. E o que é a Torá, né? A Torá é o poder divino aqui na Terra. Então, eu tento comparar as datas possíveis. Agora, vamos sair do judaísmo. Vamos falar da origem do Santo Graal no cristianismo. Nunca, se você lê o Velho Testamento e o Novo Testamento, tá? Não tem a palavra Graal. A palavra Graal só surge no século 11 e 12, tá? Com um cara chamado Chrétien. Chrétien quer dizer o quê em francês? Um cristão. Todo judeu que tinha que sair do judaísmo, qual o nome dado a ele? Cristão. Então, esse é um querido amigo meu, até saiu a segunda edição dele, Patrick Paul, tá?
Ele é um doutor em medicina e místico, que está escrevendo sobre o Santo Graal, que só surge no século XII, o Santo Graal. Tá? Agora, se você pegar outros livros, o Santo Graal surgiu, estava na Última Cena, na Última Ceia, de Leonardo da Vinci. Só que isso não está escrito em nenhum lugar dos livros antigos. Quer ver? Quando você fala, quando surgiu a palavra Deus em português? A palavra Deus em português só pode ter surgido 850 anos atrás, quando surgiu o português. Mas de onde veio Deus do latim? Com São Jerônimo, que traduziu da Bíblia judaica. Quando ele pegou Elohim, ele pegou El. Lembra que a gente pode falar, não é Elohim, é plural, hein? Kim, lembra? A história de Ivrit, lembra o alfabeto, né? Plural. Ele pega o El. Esse El, ele vai pegar como persona. E aí, naquele momento, ele desloca o Elohim, São Jerônimo, cristão, tá? Cria, porque ele que fez a Vulgata, ali ele cria a palavra Deus. Por que Deus em português? Porque vem do latim dii, que dá origem à palavra dar. Se ele pode dar, se ele deu, e se ele pode dar tudo, ele deu tudo. O que você faz? Que signo você coloca no final da palavra deu? S. Então fica Deus. Então, quando você começa a estudar tudo isso, você vê que é uma loucura. Então, por isso que a academia, para mim, é muito importante. Você precisa ter pelo menos 3 livros básicos aceitos na academia para te dar apoio. Mas agora, meu caro novo amigo, é importante, às vezes, você estar errado. Lembra de errat? Tá? 1 vezes 1, né? Então, não existe o erro. Essa é a grande magia. Eu não te respondi, eu te respondi, e é assim, meu caro novo amigo. Tá? Vamos lá, Sônia? Tá bom. Obrigado. Tá bom. Não. Posso Estamos, falar? estamos trocando. Quem falou que pode falar aí? Eu falei que posso falar. Quem que é? Quem que é? Meu nome é Boris. Cadê o Boris? Deixa eu ver o Boris. Fala, Boris! Manda. Então, pelo que você contou para a gente agora, né, eu chego a entender que a arte, a graça da arte é ela ser velada. Isso. Nossa, muito bom, Boris. Exata. É isso. Tem que ser. Olha a palavra que você está usando. Tem que ter véu. Velada. Tem que ter véu. Me permita, Boris, me permita. Mas, Fábio, Você está entrando num quarto escuro. Aí acende uma lâmpada de 1000 watts. Você fica mais cego do que no quarto escuro. Então, quando eu chamei Moshe de prepotente, esse cara desceu e voltou para conversar com Deus. Ele ouviu Deus. Que potência que é a voz de Deus, cara. Então a arte, ela tem que ser velada. Por quê? Senão a gente fica cego, Boris. Continue, por favor, desculpa. queria confirmação só. Sim. Um dia a gente vai trocar aqui, caso vocês queiram, sobre sociedades secretas, tá? Inclusive sociedades secretas judaicas, sociedades secretas do cristianismo. Estou falando de Illuminati, maçonaria, Rosa Cruz, Burschenschaft, tá? Astrum Argenteum, sabe? Todas as Zelots. Lembra dos Zelots? 200 a.C., esses judeus que protegiam o templo? Esse é um grupo secretíssimo, imagina. Os essênios, Jesus era de origem essênia, né? Imagina, tomar banho todo dia. Tem todo... Esse é o conteúdo. Boris. Então, pelo que você está falando, né, a arte, quando a humanidade toma posse da pedra, Que lindo. né, então aí ela começa a velar o revelado. Uau! Eu não sei se te atingiram, cara. Sônia, Nevinha, Oi. eu já ganhei meu pagamento hoje. Que tá? bom. Meu salário, meu sal chegou. Tá? Porque o que ele tá. Vocês entenderam o que ele falou? Eu acho que você pode explicar melhor.
Não, eu só vou. O Boris foi muito claro para um iniciado. Então, não adianta a gente ver com a vista. Lembram que a gente enxerga de 3.000 a 7.000 angstroms, tá? Nós temos que observar. Nós temos que, olha, essa palavra eu acho magnífica em português. Nós temos que escrutar, adentrar a magia da pedra. A palavra que ele usou. Porque o que é a pedra? É o local do templo. É o local onde existe, olha a palavra, sacrifício. Lembram quem escrevia os livros? Sacrifício sagrado, secreto, secretária. Então tem que ser velado. Valeu, Boris. Valeu, cara. Valeu. Valeu. Não, eu que agradeço, meu amigo. E aí, Sônia? Eu não tenho escrito nenhuma pergunta. Se alguém quiser. Eu quero. Tem alguém querendo perguntar? A dona Rosica. Fica à vontade. Eu não sou tão versada como vocês, mas eu queria responder para o Morris, referente às tábuas da lei que desceram com Moisés, né? As tábuas da lei em hebraico se chamam Aseret Adibrot. Aseret Adibrot, que quer dizer 10 palavras ou emanações, né? O dito. Sim. Não é nada gravado, certo? O mundo foi criado através da palavra, assim que o judaísmo ensina, certo? Que Deus criou o mundo através da palavra, através de 10 emanações. Existem várias criações, em vários níveis, mas a descida do Monte Sinai não era gravado numa pedra, era as emanações de voz, de som que Deus deu para Moshe. Essa é uma opinião que eu estou dando. Essa tua opinião, gentilmente, que você está dando, apesar de você ser judia, eu estou chamando você de gentilmente, tá bom? Tá? Como assim, gentilmente? É porque a palavra gentil quer dizer aquele que não é judeu. Ah, sim. Tá? Lembra disso? Né? Tá? Lembro. Então, mas você está sendo gentil. Eu estou quebrando essa feiura dessa palavra também. Né? Eu acho que você também está trazendo um presente bem interessante para nós aqui. Lembra quando eu estava falando de irradiação? Foi exatamente o que você falou. O mundo... Não, o mundo não. O mundo é Olam. Então, eu não vou usar Olam, vou usar o universo, tá bom? Vou usar a palavra universo. O universo ele foi criado a partir da irradiação. Irradiação é som. Vocês vão lembram do Ein Sof? Aqui, ó. Ein Sof Yaur, Ket Chochmah e Binah. E nesse momento nós vamos ter um abismo aqui, que é chamado de Da'at, que é o conhecimento. O conhecimento ele engana. Então, o que você está trazendo para nós, sim, é a revelação, que nós temos que tomar cuidado com ela, porque se ela for revelada, eu vou ficar surdo, cego e mudo. Esse é o ponto. Obrigado. Obrigado, querida. Obrigado. Soninha, pergunta se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, né? Acho que você não tem mais nada. E também já são 00:30, né? Tá. 00:15, ainda tem 15 minutos. Então tá bom. Não, alguém gostaria de fazer algum comentário, perguntar alguma coisa? Senão... Eu queria. Eu posso perguntar ou não? Ih, cara. Pode. Não. O que é? Não pode. Não o Sandro pode ou não? Não, vice-presidente não pode. Ele manda em mim. O meu salário vem por parte dele. O meu também, então deixa ele falar, né? Ele que paga a gente, né, Olívio? Senhor, sim, ele que paga. Ele aumentou o teu salário e abaixou o meu. Então, na verdade, eu estou repassando o meu salário para você. Fala, queridão. Bom, eu fiquei esperando para ver se iam ter mais perguntas. Então, já que não tem perguntas, eu não vou perguntar nada. Eu quero agradecer o Olívio, que fez... Eu cheguei 6:30, tá? Então eu não peguei o começo. Mas eu não consegui desligar. Eu só ia dar um alô, ia sair, não consegui desligar. Olívio,
se tivessem professores que nem você no meu tempo de escola, eu ia ser genial em história, cara. Você tem um domínio muito legal de tudo que você fala, e mesmo correndo alguns séculos em poucos minutos, você consegue pegar os pontos principais de cada fase da antiga era. Então, para mim está deslumbrante, tá? Eu estou muito feliz em poder participar, nem que seja por alguns 30, 40 minutos, porque justo quinta-feira não é um dia maravilhoso para mim, mas eu estou impressionado com a tua capacidade de envolver o público. Tá? Então, você fala bem, você tem conhecimento. Realmente eu gosto de ouvir você falar sobre arte, sobre história. É muito legal. Eu estou vendo o Val rindo. O Val tem a mesma impressão que eu, nós já conversamos sobre isso. Eu também. Sônia também. Então, assim, então eu quero agradecer a você, agradecer o público que está fiel, numa quantidade bem acima do que a gente até esperava, de ter gente interessada em assuntos específicos assim. Nós estamos com um número muito bom. Eu quero dar os parabéns para os interessados e principalmente para os organizadores, tá? Sônia, Israel, Val, Olívio, vocês estão de parabéns. Tá? O Departamento Social Cultural está muito feliz. Obrigado. Você também. O nosso departamento está muito feliz em poder ter tamanha qualidade na hora de passar para o nosso associado, tá? A Andréia também, eu não sei se ela está presente aqui, a Gildin também, todo mundo que participa do departamento, tá? Silvia. Muito obrigado. A Silvia também, claro. Tá? Basicamente é isso. O que eu tinha para falar, podem continuar perguntando. Tá bom. Você é um querido, viu? Muito bom. Beijo, Olívio. Mas é isso mesmo. A gente tem que agradecer o conhecimento que você está aqui passando para a gente, com certeza. Agora, Sônia, você está vendo que você viu o nível das perguntas desses desaforados aí que fizeram as perguntas, né? Maravilhosos. Esse é o ponto. É isso que, pessoal, é isso que nós queremos aqui. A gente vai ver que, com o tempo, esse grupo ele vai ficando cada vez mais fechado, tá? Que esses assuntos, a palavra é a chave dos grandes mistérios, né? Aonde a gente está falando, claro, de judaísmo, como nós estamos falando de cristianismo, islamismo, ou seja, conhecimento geral no sentido de geral. Quando a gente entra, por exemplo, nós vamos falar de Max Planck, quando ele descobre a física quântica em 1900, o que estava acontecendo com o judaísmo e o cristianismo, ou mesmo o islamismo, o regime otomano nessa época? Então, são coisas incríveis. Por isso que essa sequência escolhida dos 8 encontros, eles vão tentar trazer para nós, dentro de uma possibilidade, eu espero conseguir alcançar também, eu espero estar, desculpe essa palavra, estar iluminado, não iluminante, não Você ter luz própria. Iluminado eu sou, porque tem luz em cima de mim, mas eu não sou iluminante. Eu não tenho luz, eu não sou uma estrela, eu não tenho luz própria. Então eu sou iluminante, estou sendo iluminado, tá? Então, como eu estou cabalá, como eu estou recebendo, eu espero passar para vocês todas essas trocas que a gente está tendo. Mas a ideia é o que está acontecendo agora. A gente tentar se entender a partir de uma troca, tá? E a arte, ou seja, o mundo da representação da arte. Quando eu falo arte, eu falo da escrita do Aleph Beit, eu falo da escrita grega, da escrita cirílica, da escrita árabe, tá? Que é magnífico. Quando você, por exemplo, a letra A que vem do português, ela vem do desenho de um boi com chifres. Olha, um boi com chifres que chegou até hoje. O Boris está ali balançando a cabeça. Boris, é isso. Então, é impressionante essas apresentações, essas representações. Tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui
Nós estamos trocando e tentando linkar as coisas, tá? E tentar aprender um com o outro. Eu aqui simplesmente sou um fornecedor de uma pessoa que teve muita sorte de ter vários amigos que sempre gostaram de me ensinar. Então, eu passo esse conhecimento que ele não pertence. Não, é verdade. Né, Sônia? Eu acho que nós que estamos... Gente, nós que estamos aqui, esse grupo, caramba, não? Que sorte a nossa de poder trocar, né? Estarmos nesse momento... sabe? Poder trocar todos esses idiomas, esses conhecimentos, essas culturas, sabe? Bom, tá bom, vai. Estou entrando. Logo eu vou começar a benzer aqui, tá bom? Gente, quinta-feira que vem tem mais, no mesmo horário, 6 horas, nossa terceira aula. Quem não deixou o nome e o nome completo, telefone, número de sócio, e quiser deixar agora no chat, eu agradeço, porque nós vamos montar um grupo, vamos fornecer bibliografia, algumas coisas bacanas e dando andamento. E quinta que vem, 6 horas, continuamos. Nossa terceira aula, tá? Obrigada para todos pela presença e até quinta. Obrigada, Olívio. Obrigada. Adorei. Obrigada, Olívio. Posso fazer uma pergunta para o Olívio? Pode. Olívio, é uma pergunta curiosa, é uma pergunta que se você... Espera, é o momento que ele vai me ferrar na aula, se prepare. Manda, Boris. Num dos teus livros de conhecimento, onde você adquire conhecimento, tá? É um livro que pouca gente conhece, né? E por acaso eu encontrei palavras deste livro na tua linguagem, né? Seria o Tratado da Esfera? O livro que eu estou me debruçando já há um certo tempo, hoje em Ivrite, a palavra para fotografia é temuná. Hoje, tá? É temuná. Certo, Rosita? É temuná. Só que a palavra temuná, de 800, 900 anos atrás, ela veio do hatemuná, que quer dizer figura. É um livro de 99 páginas que trata, Boris, se prepara, cara, sobre a escrita judaica. Olha que legal. Ouça bem o que eu vou falar. Preste atenção. Tá? Eles desenharam desígnio, signo com as letras. Se você colocar uma letra sobre a outra, somente o Aleph se diferencia. Todas as outras, claro, se você usa tefilim, tá? Você vai ver que ali nós temos a letra perdida, que é o Shin, de 4 pernas que você tem na entrada da tua casa, o de 3, tá? Mas no teu tefilim você tem o de 4, que é a escrita do tetragramaton. Lembra? Yud, Re, Vav, Rei. Ou Rei, né? Depende da... Vamos lá. Yud, Rei, Vav, Rei. Tá? A palavra impronunciável. Eu hoje estou me debruçando sobre o Hatemuná, que é um livro, talvez tenha sido escrito no século 9, 10 ou 11, tá? Pequeno, aonde hoje eu bebo desse conhecimento. É ali que eu estou, Boris. Libera aí, Boris, fala aí. Agora. Você está lendo ele em hebraico ou você está lendo ele em português? O meu hebraico, ele me ajuda, mas eu não sou... É para te falar... Não, Sônia, não me corrija agora, hein? Tá mesmo o meu português, ele é deficitário, tá? A gente fala, engana um monte de coisa, tá? Você, o seu é deficitário, eu sou analfabeta, então. Obrigada. Não, é que a gente né? Todos nós somos analfabetos num monte de coisa, né? Esse é o problema, mas é assim. Por isso que a gente tem que ter palestras e trocar.
Porque não dá aqui dentro, é pouco, é pouco. Quando eu estava na fila, eu falei, Deus, me coloca 2 vezes naquela fila. Ele não quis me colocar, só deixou uma vez só. Na fila da memória, ele me ajudou, ele me deixou entrar 2 vezes. Mas a minha Nefesh... O quê? O quê? Já é uma grande coisa, 2 vezes na fila da memória. A memória me ajuda, mas a minha Nefesh, ela lembram que o judeu normal você tem 3 níveis de alma. Só que na Kabbalah você tem 5, né? Então o Hatemuná, ele está mexendo nisso comigo. Ele está me alertando para estados despertos que a gente tem que tomar cuidado, né? O Hatemuná, ele é traduzido? Ele tem... Não é traduzido. E como é que você efetua essa leitura? Eu estou fazendo essa leitura comigo e quando eu tenho vários problemas, essa é a vantagem de ter amigos racídicos ultra-ortodoxos, né, cara? Aí eu ligo às 3 da manhã, ele me xinga, mas ele me atende e eu falo, me dá a transição, a transligação, sei lá o que disso. Eles me xingam, né? Essa é a vantagem de ter esses amigos ultra-ortodoxos, né, cara? Não adianta, mas cara. O livro ele é traduzido. Ele tem uma tradução para o inglês em 1967, mas é ruim. Qual é a que você usa? Eu uso o do Ivrit original. Tá? Ele tem o original. Eu vou navegando pelo que eu posso navegar com ele. Aí, às vezes, eu uso até o Google Translator. Tá? Uso sim. Tá? Eu também uso. Eu uso, ele me ajuda. Todo mundo usa. Mas chega um momento, Sônia, que eu duvido do que eu estou entendendo. Me entendem? Eu tenho esse problema comigo. Tá? Mas existe uma coisa na vida, né, que eu não sei se isso acontece contigo. Em algum momento, quando você está debruçado sobre uma questão de essa coisa do traduzir, do tentar entender melhor, né, você se empenhou, ela surge. É mágico. Isso. E é mágico. É mágico. Agora, olha a palavra que você usou, né? Empenhar, né? Se debruçar, se dedicar. Vou até brincar com isso. Mas eu, como a minha luz, ela existe na quantidade que ela existe, entendeu? A minha luz, ela existe na quantidade que ela existe, né? Então, eu preciso acender várias velas, várias outras luzes para tentar interpretar. E ali que eu estou... Olha que loucura agora, eu vou falar isso para vocês assim. A ciência, ela me ajudou a entender que eu sou falho mesmo. E nesse momento que eu vou descobrindo, eu rompo com a ciência e vou para a intuição. Aí você vai ver, sabe quem? Um cara que eu adoro ele, que infelizmente eu não conheci, foi o Gershon Scholem. É um cara que eu me debruço muito sobre, tanto que as minhas 2 teses eu me embasei nele, tá? Sobre o estudo, porque foi ele que trouxe a Kabbalah para nós, né? Foi ele que começou a trazer coisas traduzidas para a gente. Isso, foi ele que liberou, claro. Agora, ele bebeu de que fonte, né? Aí nós vamos pegar a Alemanha, final do século XVIII, tá? Dependendo... Que quando a gente fala de Kabbalah... Não, você estuda Kabbalah? Sim, estudo Kabbalah. Aí a pergunta que você tem que fazer é: qual Kabbalah você estuda? Qual período? Qual cidade? Kabbalah Sefa ou Askenazi? Opa, não, como assim? Isso também? Soninha, quando eu falo, por que surgiu? Olha só, a gente encerra agora, tá bom? Senão as pessoas vão matar a gente. Por que surgiu o Santo Graal? Alguém já se... O que faz o Santo Graal? O Santo Graal é um cálice. O que um cálice faz? Ele recebe. Opa! Rosita, como se fala receber em Ivrit? Kabbalah. Libera o som dela lá. Como que é?
Libera o teu som. Ela tá falando, vamos ler os lábios dela. É Kabbalah. Só que os dois surgem, gente, no sul da Espanha, ou talvez alguns colocam no sul da França, nos Pirineus, no século XI e XII, principalmente na cidade de Toledo, onde você tem o estudo da Kabbalah Cefa, nessa determinada cidade. Ali surge, próximo aos Pirineus, um Chrétien da cidade de Troyes, o Santo Graal. Por que surgiu o Santo Graal? Para combater a Kabbalah. Precisava de um conceito, né? Precisava de um conceito profundo de recebimento cristão para combater a Kabbalah. Acho que essa música do Val é para a gente encerrar, gente. Tá bonita a música, pelo menos. Tá bonita, tá bonita. Gente, aí nós vamos entrar em política. O título para isso é ocultismo. Aí nós vamos pegar todos os ocultistas. É como você pegar, quer ver? Ó, nesse período você tem, sei lá, Saadia Gaon, tá? Narnias, Rashi, cara. Né? Aí você pega Ramban, não. Aí, isso tudo, nós estamos falando da Espanha. O que acontecia nesse mesmo período na Alemanha, em Wurm? Que grupo? Aí, Soninha, aí era uma outra Kabbalah. Essa Kabbalah que a gente está estudando na Espanha, ela veio de onde? Surgiu ali? Não. Aí cabe a questões que o Boris falou, que a Rosita falou, que a gente vai se aprofundando. Aí são essas outras histórias. Gente, tá bom, vai, tá bom. Tá? Histórias intermináveis. São. Isso é o judaísmo. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem que são intermináveis, senão não íamos ter ocupação. Verdade, é vero. Obrigado. Olívio, gente, oi. Antes de você terminar, já que estamos aqui, você pode dar uma pincelada do que vai ser a próxima aula? Posso. A próxima aula, eu acho que o Boris preparou a gente. Vai ser quase que um momento. Eu vou entrar no meu lado egípcio, tá? Os 7 véus de Ísis. Lembram de Ísis, Osíris, tá? 7 véus. Nós vamos tratar de um conteúdo exterior de representação, onde nós vamos perceber os signos e os símbolos, e aí tentando uma compreensão própria de si mesmo através da arte, através de interpretações. Ali eu não vou ter jeito, gente, eu vou ter que trazer algumas imagens. Eu pretendo não trazer filminhos para cá, porque o filme a gente perde, acho que, muito tempo, sabe? E acho que a gente tem aqui uma condição intelectual. Esse grupo, vocês estão vendo que ele está começando a ficar mais apertadinho, né? Isso quer dizer, Nevinha, que a gente vai se aprofundar mais o quanto a gente puder, né? Vai depender do tamanho da nossa lanterna aí. Bonito esse teto teu aí, bacana, hein? Então vai depender, bacana. Vai depender muito de como a gente vai se conhecendo. Eu espero que a gente possa trocar mais, mas a semana que vem a gente vai entrar na arte dentro de um autoconhecimento, tá bom? Maravilha. Tá bom? Val, canta um pouco para nós aí. Gente, obrigada. Beijos, uma boa noite para todo mundo. E até quinta.